E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Stefan e eu vou mostrar agora o porquê que todo designer deveria ter um sketchbook. Eu vou mostrar para vocês alguns dos meus sketchbooks que eu tenho há bastante tempo e os que eu estou utilizando agora. E no final desse vídeo eu vou dar 3 motivos para que você também tenha um sketchbook e faça exercícios nele diariamente. Vou passar para vocês todos esses conteúdos. Então me acompanha aqui que eu vou mostrar tudo para vocês. E vou também deixar esse link do Notion na descrição do vídeo para que vocês possam acessar todo o material. Espero que vocês gostem de ver os meus sketchbooks, desde a época da faculdade até os que eu uso hoje. Então vamos lá ver esses cadernos. Então vou fazer quase como uma ordem cronológica dos meus cadernos. E esses aqui eram os meus cadernos de quando eu era estudante na graduação. Mas aqui são alguns desenhos digitais que eu fiz na época e depois eu adicionei. Eu gostava muito de desenhar, então eu fazia muito desenho aqui, de várias formas diferentes. Então eu passava quase todas as aulas fazendo algum tipo de esboço e eu gostava muito de desenhar nesses cadernos. E aqui funcionava para qualquer tipo de disciplina ou para trabalhos pessoais mesmo. Gostava muito de exercícios do Scott Robertson, de proporção áurea, de exercícios de geometria. E esse caderno aqui foi praticamente o meu primeiro caderno na graduação. Então eu tenho ele até hoje. E no final eu coloquei uma gramatura um pouquinho maior para desenhos com maior qualidade. Mas o fato é que eu não utilizei muito esse. Eu podia ter utilizado muito mais. Porque a gente fica com medo de usar esses, né? Meu segundo caderno da faculdade foi um caderninho menor, então eu só mandei encadernar, né? E aqui tem exercícios de Ashura, exercícios de física, todos os exercícios que eu fazia durante a graduação. E claro, fazia muito esboço, fazia muita coisa de desenho e tentava relacionar um pouco com a disciplina, né? Não que isso funcionasse na prática, mas geralmente eu estava estudando sobre a disciplina. Então aqui, ó, um desenho de geometria descritiva e eu fazia todo o desenho. Esse aqui era o meu segundo caderno. Foi aí então que eu comecei a ver que ter um caderno, ter um sketchbook valia muito a pena para eu manter o meu processo criativo sempre em desenvolvimento. Esse aqui é um sketchbook muito legal que eu peguei folhas que iam pro lixo e o verso dessas páginas eu utilizei como sketchbook. E aqui eu tenho vários desenhos, a cada página aqui é um desenho diferente das coisas que eu vi em sala de aula, a janela da sala de aula, por exemplo. Mas aqui tem vários registros, não só de esboço de desenho, mas também de sala de aula. E eu tenho esse caderno aqui que eu gosto muito, que é o meu caderno de arte, né? Onde eu tenho a grande maioria dos desenhos bem artísticos e eu uso geralmente para pintar, para colorir, para fazer ilustrações diversas. E esse caderno aqui ele é bem grossão, tem brochura, então eu acho ele bem gostoso para desenhar. E ele me acompanha já há bastante tempo, então eu tenho ele praticamente todo preenchido. E as páginas que eu já não tenho mais espaço, eu vou adicionando algumas ilustrações que eu já fiz. Então, esse aqui é um esboço que eu fiz, coloquei ele e já deixei ele grampeado aqui no meu sketchbook. É quase como um inventário, uma evolução como ilustrador, designer. Então eu tenho muita... Geralmente eu utilizo isso daqui para testar estilos. Não necessariamente esses aqui são meus estilos. Até não tem ordem, né? Desenho de cabeça para baixo. Faço um desenho para cima e tal. Teste de Ashura. Mas eu gosto muito de testar aqui. Esse aqui, por exemplo, foi um desenho que virou um logo. Que é de uma cervejaria aqui de Porto Alegre, que é a Polvo Louco. Então aqui é bem para experimentar. Aqui uma área mais de lettering, de grafite, e eu geralmente vou testando diferentes estilos. Eu uso muito esse caderno também para o projeto VHR. Então esse projeto aqui foi um projeto que a gente fez para o Colégio Israelita, na campanha foi uma campanha que eles fizeram no colégio e a gente fez as ilustrações e ficou bem interessante, virou camiseta, virou vários produtos. E aqui testando estilos, né? Futurismo, cubismo. Então esse é o caderno mais rico artisticamente, assim, que tem uma maior quantidade de testes que eu fiz. E também, por exemplo, se eu estou na frente da TV e quero desenhar algumas coisas, aqui foi assistindo o Big Brother, ó, não sei se vocês conseguem reconhecer quem é essa pessoa. Depois desenhei um artista, um músico que eu gosto bastante. Coloquem nos comentários aí se vocês sabem quem é.
Mas é tentando copiar e desenhar as pessoas, né? Daí já aprende um pouco de proporção. E tudo isso tá aqui registrado no sketchbook. E geralmente eu vou resgatar. Então no futuro, se eu quiser pegar alguma dessas imagens, transformar isso em algum resultado de ilustração, também funciona. Então esse aqui foi alguns extras que eu faço e também vou colocando aqui. Esse aqui então é o meu caderno de arte, que eu gosto de utilizar para fazer ilustração. Além desses, eu tenho vários pequenininhos, e esses são quase de coleção, assim, que é bem livre. Aqui eu ilustro coisas aleatórias. Às vezes a gente ganha até de brinde, né? Esse aqui eu ganhei de brinde, não sei se eu cheguei a utilizar ele muito. Aqui eu utilizei mais para reuniões. E eu tenho também esses que são específicos para sketchbook. Esse aqui, como desenhar carros. Esse aqui é muito legal, que vem já com a forma. E o objetivo é pegar o desenho e ir evoluindo nessa composição. Então a gente vai estruturando e já tem mais ou menos como é que é a estrutura, para a gente só copiar depois. Tanto esse How to Draw Cars e esse How to Draw Shoes. Esse aqui é bem legal também. Então tem a estrutura dos tênis. Então aqui alguns desenhos de tênis onde já tem a estrutura e a ideia é só ir preenchendo. Nessa pegada de Moleskine, não sei se vocês sabem por que o Moleskine faz tanto sucesso, né? Eu acredito que o grande diferencial do Moleskine é justamente essa abertura que ele tem. Então eu consigo deixar ele praticamente plano e eu consigo desenhar nas duas áreas, o que deixa o desenho muito maior para um sketchbook, né? O que eu posso fazer um desenho nas duas áreas. Isso é muito bom. Eu comprei esse aqui há muito tempo e ele funciona perfeitamente bem até hoje. Esse caderno aqui eu fiz para o meu doutorado e aqui eu coloquei algumas aulas, alguns projetos que eu desenvolvi, então tem alguns resumos das aulas que eu participei e anotações pessoais das aulas que eu participei enquanto eu estava fazendo doutorado. Eu também tenho esses cadernos maiores aqui que são da Canson. Eles não são tão bons para abrir quanto o Moleskine, mas eles também são ótimos cadernos para fazer anotações. E eu utilizo esse, na verdade, para as minhas aulas. Então, essa aqui é uma disciplina que eu dou no curso de design da PUC. E essa disciplina aqui é sobre cor e design. Então, eu tenho aqui todas as aulas, eu faço o resumo das minhas aulas por aqui. E os alunos podem acompanhar as aulas tanto por aqui quanto pelos slides. Mas aqui é um resumão de todas as aulas que eu dou. E fica muito interessante porque eu também incentivo daí que os alunos façam isso, né? Entendam um pouco sobre o conteúdo, mas criem eles mesmos os resumos que eles tenham. Então aqui tem muita coisa legal para a disciplina. Esse aqui é só de produtos e como eu dei uma disciplina na UPF, na pós-graduação de design de interiores, a minha disciplina lá era sobre mobiliário. Então esse caderno aqui, ele era só para mostrar cadeiras. Então depois eu selecionei esse caderno aqui. Então a partir daqui eu fiz só desenho de sketch de cadeiras. E sempre referenciando o autor, quem era o designer. E fui fazendo uma forma de ir memorizando, né, quem são os autores, quem são os designers que criam essas peças de mobiliário. E aqui eu fui desenhando e colocando algumas informações sobre cada cadeira que eu ia representando. Essa é uma ótima forma de estudar a estrutura, estudar a perspectiva e ainda aprender um pouquinho sobre cada área, cada designer, né, cada movimento histórico que participou dessas cadeiras. Esse então é o meu caderno só de sketch de produto e de cadeiras. E esse aqui é o sketchbook favorito, que é só de aquarela. Eu gosto também de pintar em aquarela de vez em quando. Então aqui eu faço alguns experimentos em aquarela. Claro que alguns ficam bons, alguns não ficam tão legais. Mas o objetivo do sketchbook não é vender ou que fique algo esteticamente bonito.
O objetivo aqui é a prática, é a gente cada vez evoluir mais e experimentar. Então eu vou testando aqui sem nenhum compromisso com a qualidade estética, mas é mais pelo prazer de desenhar, pela vontade de ficar praticando e estudando, né? Então colocando algumas noções de composição, luz e sombra, alguns estudos. Então eu fiz aqui também todos nesses exercícios de aquarela. Então, esse aqui é o meu caderno. Esse aqui é o meu caderno favorito. E por fim, os meus mini cadernos de anotação. Esses cadernos aqui, eu utilizo eles justamente para anotar tudo da minha agenda. E aqui eu deixo uns post-its para ir colando algumas informações. Então, eu gosto muito de ir fazendo anotações do meu dia a dia, do que eu fiz, do que eu não fiz. Esse aqui era da época da Copa do Mundo, então eu tenho uns adesivos que eu criei aqui, da criançada aqui, dos meus sobrinhos e da minha filha. Mas a ideia desse caderno é justamente ir colocando todas as informações e anotações que eu tenho do meu dia a dia. Eu vou colocando aqui diversas informações para vocês terem uma ideia. Então, essa aqui é a quantidade de cadernos que eu tenho nesse formato. Esse aqui eram os cadernos do ano passado e eu sempre coloco stickers dos meus alunos. Então, tem o Peruca, meu aluno, aqui um sticker da Dudes e aqui da minha empresa, né, Projeto VHR. Então, esse aqui é o mais recente, que é o do Vico. Então, eu tenho que ir preenchendo aqui meus cadernos de anotação. Mas o bom é que isso aqui vira quase como um inventário, né, de ideias e de processos que eu tive ao longo do dia e eu posso resgatar a qualquer momento. Então agora que eu mostrei alguns dos meus sketchbooks, eu vou dar 3 motivos para você também ter um sketchbook. E eu vou começar com alguns exemplos bem importantes. Então vou te mostrar aqui. Recomendo muito que vocês leiam esse livro, que é a biografia de Leonardo da Vinci, que foi escrita por Walter Isaacson. É um autor que fez várias biografias de vários pensadores, e o legal dessa biografia é que ele pega vários outros livros que já foram feitos sobre Leonardo da Vinci e vai comparando e vendo o que era mito, o que era real, o que realmente aconteceu na vida do Leonardo da Vinci e também as características dele como pensador e criador. Outra coisa muito legal é a lista de compras de Michelangelo. Eu trouxe aqui um exemplo como Michelangelo fazia a lista de compras. Ele não só escrevia a lista de compras, mas ele também fazia desenhos ilustrados das suas compras. Talvez por vontade própria, talvez porque ele gostasse de desenhar o tempo todo, mas também alguns pesquisadores acreditam que ele fazia isso porque na época muitas pessoas não sabiam ler. Então era uma forma mais clara das pessoas poderem entender o que ele estava querendo passar nessa lista. Essa imagem ela está disponível no Museu de Florença, que era a casa de Michelangelo na época, lá em Firenze. E aqui eu trago 3 motivos para você também ter um sketchbook. O motivo número 1 é para a gente ter bibliotecas visuais. Ter um sketchbook é ótimo para a gente fazer essas bibliotecas. Eu deixei aqui tanto o livro da Ellen Lupton, que fala sobre isso, que é o Graphic Design Thinking, e também um vídeo do Feng Zhu falando sobre bibliotecas visuais. O segundo motivo é desenhe todo dia. E para a gente desenhar todo dia, a melhor coisa que se tem é ter um caderno para poder desenhar. Aqui eu trouxe um vídeo do Kim Jung-gi, que é infelizmente um autor que já morreu ano passado até, mas ele era um ótimo ilustrador e ele tinha cadernos absurdos de muitos desenhos muito bons. Vale a pena conferir aqui todas as ilustrações que ele fazia. Então, ter um caderno para anotar e desenhar tudo que a gente gosta é muito importante e principalmente para que a gente desenhe todos os dias. E por último, para a gente desenvolver confiança criativa. Existe um livro que se chama Confiança Criativa e ele foi feito por Tom Keller, que é cofundador da Ideal, uma das maiores empresas de design do mundo. E nesse livro ele aborda como o processo criativo e como a gente ser confiante criativamente é importante para gerar mais ideias. E o sketchbook ajuda muito nessa confiança criativa, de tu ter a destreza de pegar um caderno, fazer as anotações e não ter medo de julgamentos ou ter medo de expressar suas ideias naquele caderno. Ele funciona muito bem
para que também a gente tenha mais confiança criativa. Vou deixar esse link então aqui na descrição para que vocês possam acessar depois. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha influenciado vocês a desenhar e a gostar de ter sketchbooks. E se vocês têm sketchbook, comentem aí, me mostrem, porque eu gostaria muito de ver também como é que vocês usam os cadernos de vocês para ter mais criatividade, para desenhar mais e para evoluir cada vez mais como designer. Valeu, pessoal, nos falamos. Abraço!